Boa noite a todos novamente. Então, vamos dar início ao tema dessa noite. Boa noite a todos. Nós vamos então estudar um pouco juntos aqui esse tema, que é um tema que está bastante atual, não é? Quando a gente pensa no que tudo isso que nós estamos vivendo, a gente pensa, nossa, mas haverá justiça nisso tudo? E alguns de nós, às vezes, quando de repente a gente começa a se vitimizar, a se sentir muito mal diante de tudo isso, se a gente começa também a baixar um pouco mais a nossa guarda da nossa fé, da nossa confiança em Deus, como disse o Daniel, que Deus está no comando aí na oração de abertura, a gente começa a pensar, nossa, mas não é possível, nada disso pode ter uma justiça, porque de repente é muita coisa negativa acontecendo, tanta situação assim, que vem uma avalanche às vezes, não é? Então a economia praticamente, né, quebrando, vamos pensar assim, vamos pensar que de repente tem muitos e muitos empresários aí desesperados, não é? Com razão. Muita gente querendo trabalhar, hoje mesmo teve gente que me passou o WhatsApp, né, pessoas simples que têm aí o meu contato. Ai, dona Nancy, a senhora sabe algum lugar para eu trabalhar? Eu estou precisando muito trabalhar. Se a senhora souber de algum lugar, alguma casa para me limpar, alguma louça, alguma roupa para eu lavar e assim por diante, não é? Gente, hoje me parou na rua também, uma pessoa que eu não via há muitos anos, e me parou aqui na frente da instituição, olha, nossa, tudo bem, Nancy? Aí, e aí, como é que você tá? Ah, eu tô parado, se a senhora souber de algum lugar para eu sou pedreira, eu sou eletricista, eu sou pintor e assim por diante. E aí a gente vê essas coisas acontecendo e a gente fala, nossa, onde a justiça? Então nós vamos estudar agora, à luz da doutrina espírita, esse tema, tá? Justiça divina, que existe, lógico, é o que rege o planeta, é o que rege o universo. E vamos falar muito pouco, mas a gente vai estar levando o nosso raciocínio a entender a questão da ação e reação, quer dizer, a lei de ação e ação, a lei de causa e efeito. A gente vai estar vendo isso tudo para que a gente comece a refletir, a gente permita que o nosso coração, assim, encha de luz, porque a gente está falando do Consolador prometido. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo tem essa função de esclarecer a nossa vida e fazer com que a gente preencha o nosso coração na medida em que o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão da realidade, ela é, né, preenchida, a gente consegue entender as coisas, a gente fala, ah, tá, então é isso que está acontecendo. Não é? É isso que está acontecendo na minha vida, é isso que está acontecendo com o desencarne dessa criança, o desencarne desse jovem, o desencarne desse idoso, então, ah, tá, então é isso. Tá? Então é bom que a gente pense em termos espirituais, especialmente nós, não é? Aqueles que temos a honra, eu sempre falo que é uma grande honra, um grande privilégio de conhecermos a doutrina espírita. Então, a gente vai estar pensando um pouco, né, já nessa questão da lei de justiça, amor e caridade. Lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, já na parte das leis morais, o Kardec traz para a gente, não é? Conhecimentos a respeito dessa lei de justiça, amor e caridade. E assim, não tem mesmo, de jeito nenhum, eu escrevi aqui, não tem como falar de lei de justiça, de amor e de caridade, sem falar de Jesus. Esse sublime governador da terra que trouxe para a gente a revelação maravilhosa de que Deus é o quê? Deus é um Pai. Antes do advento da chegada de Jesus na terra, nós entendíamos que existia sim um Deus, né? Aqueles de nós que já éramos, não é, os hebreus, que já estávamos na fileira dos hebreus, dos judeus, a gente entendia, não é, que existia sim um criador do universo, um Deus, mas a gente entendia Deus naquela concepção de um grande justiceiro, um grande senhor, né? E que de repente tinha o poder, como tem mesmo Deus, né? O poder de vida e de morte, o poder de nos punir, coisa que não acontece. De repente, quando vem Jesus, ele traz a revelação maravilhosa de que existe a lei divina, mas que ela é composta de amor, de justiça, ela é composta de justiça, de amor e de caridade.
não é? Aí Jesus vem e traz a figura de Deus, não como um Senhor austero, simplesmente um Senhor criador, né, dos exércitos, né, um Senhor criador do universo inteiro. Não, Jesus traz para a gente a concepção de Deus segundo um Pai. Essa é a minha grande diferença, não é, Daniel? Não é mais a lei de amor, olho por olho, dente por dente. Sai. É lei de amor mesmo. É lei de amor, tá? E aí a gente fica pensando, nossa, mas com tudo isso que o planeta está passando, com tudo isso que as criaturas atravessam aí nesse momento de transição planetária que já vem acontecendo há mais de uma década, mas com tudo isso, sim, existe sim uma lei de amor regendo todas essas coisas, tá? E vamos lá, então. Aí a gente fica pensando, né, que de verdade a vida e a obra de Jesus, tudo que ele trouxe para a gente, os conhecimentos todos que ele trouxe, né, mostra para a gente, né, que existe sim a justiça, mas a justiça, ela acontece em alicerces de amor. Então, mesmo em muitas das passagens do Mestre, a gente vinha, né, e quando a gente olha assim para os evangelhos, a gente enxerga claramente pelas passagens de Jesus que ele trazia, sim, uma concepção muito forte de amor, de que Deus é Pai, de que Deus é amoroso. Mesmo quando trouxeram para ele aquele menino, não é? Uma criança, um jovenzinho, adolescente, envolvido num processo de obsessão, e aí, de repente, os discípulos trouxeram aquele jovenzinho com o pai e perguntaram para Jesus, mestre, mas quem pecou para essa criança estar desse jeito, né? Foi os pais dele? Foi a geração passada? Quem é que trouxe, né? Por quê? Que pecado é? O que eles fizeram? E Jesus deixa claro dizendo, olha, não é tão simples assim, né? Não é porque os pais dele pecaram e essa criança está pagando por isso. Existe sim uma lei maior regendo tudo isso. Tá? Quer dizer, essa lei de causa e efeito, quer dizer, todas as coisas que nós passamos no planeta, elas ocorrem por conta das nossas atitudes, das nossas ações, ou agora, não é causa atual das aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, capítulo 5 também do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Então, muitas coisas que nós passamos são oriundas de atitudes hoje, aqui, o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Então, estava até antes da nossa conversa de agora, eu estava conversando com o Daniel, e aí, essa situação toda que a gente está vendo, então tem lá, né, um auxílio do governo, o pessoal está nas filas, essa angústia danada para receber esse dinheiro, não é? E aí a gente fica sabendo, hoje eu fico sabendo que de repente tem pessoas, infelizmente, indo lá para aquelas filas, pegando lá o auxílio do governo de R$600, sem ser, né, alguém que esteja desempregado. Alguém que está empregado, tem o seu emprego garantido, ou é um profissional autônomo, está lá, né, tem uma obra, tem 2 obras, tocando obra, porque é um empreiteiro, um pedreiro, e está lá na fila para pegar os R$600 e recebe os R$600. Famílias existem também uma notícia que me chegou hoje, não é? Uma pessoa me disse hoje, nossa, Nancy, eu fiquei tão admirada, porque um casal que eu conheço, que são parentes meus, foi, né, de repente um casal assim, receberam o dinheiro, eles estão desempregados, eles têm 2, 3 crianças, alguns filhinhos pequeninos, e eles estavam fazendo churrasco com o dinheiro que receberam, e tomando muita bebida, muita cerveja. Quer dizer, a gente olha e fala, gente, cadê? Não é? Cadê o bom senso? Cadê a maturidade de todos nós? A gente está aqui só analisando, a gente não está julgando, cada qual tem a maturidade de acordo com a condição espiritual. Mas aí eu estou falando de causas atuais das aflições. Vamos pensar, amanhã ou depois falta dinheiro, falta comida nesse lar. Foram o quê? Os atos praticados por este casal, as atitudes dessa pessoa que de repente faltou ali auxílio para uma ou outra pessoa, não tinha mais, por quê? Porque algumas pessoas se apropriaram indebitamente desse recurso. Então a gente olha para isso e fala, nossa, parece que as nossas atitudes ainda são muito infantis, não é? Agora sim, a vida e obra de Jesus Cristo demonstra a sua justiça, sempre em alicerce de amor. Mesmo quando a gente pensa na situação de alguém, não é, passando uma dificuldade muito grande, essa dificuldade ela está
acontecendo na nossa vida, por quê? Porque nós somos filhos de Deus e amados por Deus, não é? Mas assim, é legal que a gente pense o seguinte, como é que a gente pode definir a justiça na Terra, que é algo que vem muito na nossa cabeça, não é? Como que a gente pode definir justiça nesse planeta? Existe, não existe? Lógico que tem. Lógico que tem justiça. Todas as coisas acontecem regidas por uma lei maior. Tá? Aquilo que a gente aparentemente, com nossos olhos materiais, a gente enxerga como sendo muita injustiça, por trás daquilo tem uma lei de Deus atuando nas nossas vidas. Tá? Agora, sim, se a gente pensar em termos materiais, em termos do direito humano na Terra, tá? A gente pode pensar assim, o que é justiça para a gente, para nós, os encarnados, tá? Justiça é o respeito aos direitos, tá? E aí, os direitos de quem? Os direitos de cada um. Aí a gente pensa assim, mas por que isso não acontece? Porque existe um sentimento em nós, na maioria, em quase a totalidade dos seres humanos ainda envolvidos aqui no planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, a gente tem uma coisinha chamada egoísmo, tá? Então, o egoísmo impede, sim, que os direitos naturais, individuais e coletivos sejam respeitados. Então, na medida em que eu vou, tá? E eu faço uma licitação, né? Se eu sou um governante, eu faço uma licitação maquiada, uma licitação movida por corrupção, e eu pago lá respiradores, máscaras, né? Todas as EPIs necessárias, né? Os equipamentos necessários para aquele hospital, aquele atendimento de um hospital de campanha, eu vou lá e eu teria que gastar, né? Eu teria que investir naqueles equipamentos, vamos pensar, 500 mil reais. E aí, de repente, aquilo vira 3 milhões, né? 4 milhões, 2 milhões de reais. Aí a gente pensa, nossa, mas o que uma criatura faz? Por que um grupo de pessoas, porque não é só um governador, não é só um governador, não é só um presidente, não é só um ministro disso e daquilo, um secretário da saúde, não. A gente está falando de quê, gente? A gente está falando de grupos de pessoas, porque quem trabalha sabe. Não existe assim uma pessoa só que vai lá, assina e faz tudo. Tem um grupo de criaturas envolvidas. E que tipo de sentimento tem pessoas assim? Que, de repente, não permitem que uma justiça coletiva seja praticada. Egoísmo, não é? Então, enquanto nós tivermos essa chaga, esse câncer dentro de nós, que se chama egoísmo, as coisas continuam mais ou menos assim. Não importa, não é, qual seja o momento, o que quiser que esteja acontecendo. Então, o direito, né, a justiça, é o respeito aos direitos de toda a coletividade, desde o meu direito, o direito do Daniel, o direito de todo mundo, não é? E aí, como é que a gente pode pensar, não é? Mas existe um direito natural? Existe sim. E aqui o Livro dos Espíritos traz para a gente, não é? Que existem sim, nós renascemos no planeta com direitos naturais. E aí a gente pode pensar, não é? O que é, né? Qual é o conceito de direito natural? Esses direitos naturais, gente, eles são instituídos pela lei de Deus, a lei divina. E esses direitos naturais, eles são iguais para todas as pessoas. Todos nós temos direito, né? E os direitos são garantidos por Deus, tá? A lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. E aí a gente pensa, né? Como que é que a gente vai descobrir? Porque você falou, Nancy, do egoísmo. Então, se eu sou muito egoísta, como é que eu vou saber como é que eu vou sentir que o Daniel tem os mesmos direitos que eu? A lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. E todo homem, toda criatura humana tem inato as noções de justiça. Não tem como. A gente pensa, não é possível, né? Esse governante que faz isso, esse grande empresário, ou essa criatura que tem o poder nas mãos de um jeito ou de outro, né? Ou esse diretor de UBS, esse diretor de hospital, esse diretor de empresa, esse não sei quem, aí, né, o dono da avícola na esquina da minha casa, quer dizer, qualquer pessoa que tenha algum nível de poder, de autoridade na mão, não, essa criatura não deve saber o que está fazendo. Não, o dono da biqueira de drogas lá não sabe o que está fazendo. Sabemos sim. Todos nós, quando operamos o mal, nós sabemos.
Não tem como não saber. A criatura disfarça, ela embota a própria consciência, porque o orgulho é tão grande, que ela acha que só ela tem direito. Então, só o meu filho tem direito de ter bastante dinheiro, eu poder mandar ele para a Suíça, para os Estados Unidos, para a Europa, para poder estudar, fazer o pós-doutorado, e assim, ok, não é só o seu filho. Não é só a sua família consanguínea, não são só os seus amigos, aqueles que muitas vezes você colocou para trabalhar para você ali de alguma forma, não. De jeito nenhum, todos nós temos os mesmos direitos. E aí, quando a gente pensa que a criatura não acha que tenha, ela está envolvida de um jeito que ela não está de jeito nenhum percebendo o que ela está fazendo. Está percebendo sim. A não ser que a pessoa tenha uma psicopatia, a gente já falou um pouquinho, quando eu falei de transtornos mentais, existem pessoas que nascem sem a instância do superego, não é? Que é aquela instância psíquica que o Freud conceitua como sendo o nosso sensor. Tem gente que nasce com uma lesão cerebral, os psicopatas, e aí não tem jeito, é uma questão neurológica, ele vai matar, ele vai lesar, ele vai ferir, e vai fazer isso sem o mínimo sentimento de culpa, porque ele já renasceu com essa condição. E é alguém que, né, precisa passar, muitas vezes, a vida inteira trancafiado em algum lugar, não é? Ou embotado por remédio, por medicação, para não agredir o outro. Mas é muito raro isso, são pouquíssimas pessoas que renascem com uma condição assim. A grande maioria de nós, a gente faz o erro, a gente comete as coisas erradas, a gente comete uma injustiça com relação às pessoas, e aí a gente sabe que fez errado. Está lá dentro do nosso coração, da nossa consciência. A gente faz de conta que não, com um sorrisinho, bate nas costas do outro, né? E tentem botar lá, né, com copos, né, com taças de champanhe, com festas, com eventos, com muita roupa, com muito carro, com muita coisa que faz com que a gente tenha a ilusão de que somos melhores do que outra pessoa. Mas não existe isso. Nós temos, todos nós, um direito natural governando a nossa vida, tá? E aí, gente, a gente continuando aqui, uma coisa importante para a gente observar, né? Que ainda nessa questão dos direitos naturais, qual é o primeiro, né? Vamos pensar assim, em termos de direito natural. Então qual é? Existe um primeiro direito de todo homem? Sim, existe sim. E esse direito é o direito de viver, não é? Por isso ninguém pode tirar a vida de ninguém. Por isso que, de repente, nós estamos aí com um monte de gente, né? Um monte de gente está confinado dentro de casa, aí presinho, para poder tentar preservar o quê? A vida. Isso é uma coisa muito forte, é só ver, a gente ver o que está acontecendo. Como que a gente fica assustado quando existe alguma ameaça à nossa vida física, porque a gente, de repente, somos eternos, né? Enquanto espírito, mas essa vida física, nesse arcabouço físico, todos nós temos, assim, um instinto natural de preservação e um direito natural de viver, tá? Então, quando alguém atenta contra a nossa vida, lesando grandes populações, não é? Lesando o orçamento público, fazendo coisas negativas, uma criatura como essa está atentando contra um direito natural, que é o direito à vida de muitas pessoas. Ai, ai, não vai ser mole. Para essas pessoas não vai ser fácil. Que Deus tenha misericórdia. Quando chegar na hora do acerto com a lei de Deus, não é? Que a gente fica nessa tolice, mas aí a lei humana não está pegando esse cara ou aquele lá. A lei divina não burla, não dá para burlar, tá? E o que determina, né? O que determina seus direitos? O que determina os nossos direitos, né? Com relação à lei humana, o homem faz leis, né? Aqui no planeta a gente precisa, graças a Deus, o direito romano, Roma teve assim esse grande mérito universal, né? De toda a história da humanidade, né? O direito romano nasceu o direito lá no berço de Roma, não é? Então o homem faz leis apropriadas aos seus costumes que vão sendo reformuladas pelo progresso. Aquilo que de repente é interditado num determinado momento histórico da humanidade, de repente vira alguma coisa que, ok, pode ser feita. E aí é que também a gente olha e fala, meu Deus, não é? Muitas coisas que de repente eram interditadas, como essa questão mesmo dessa questão política gravíssima que o Brasil às vezes vem, né? Com essa história, vamos legalizar o aborto. Nossa, o Chico Xavier falou que o Brasil é um país que Jesus tem um carinho muito especial, né? O nosso governador planetário tem um carinho muito especial pelo país, né? Pelo Brasil.
e que, de repente, o Chico falou lá no Pinga Fogo, olha, se de repente o Brasil legalizar o aborto, vai ter muito mais sofrimento no país, porque, sabe, não vai mais ser aquela coisa, aquela proteção, não é toda. É bom a gente pensar sobre isso, tá? Então, olha, o progresso moral desenvolve esse sentimento, né? Mas não o dá. Então, quer dizer, a gente olha para isso e a gente pensa, nossa, de repente, deixa eu voltar aqui, que eu precisava falar um pouco mais disso, não é? De repente, o progresso moral desenvolve esse sentimento. Que sentimento? O sentimento de justiça. Quanto mais a gente avança, então, quando a gente pensa assim, como é que alguém comete um ato, né? Às vezes um ato, uma infração muito grave, lesando alguém. Então, eu tenho lá, vamos pensar, um patrão, não é? Eu me sinto no direito de lesar o cofre do meu patrão. Eu vou lá e roubo alguma coisa dele, tiro alguma coisa da pessoa com quem eu estou trabalhando, um sócio, por exemplo, né? Uma esposa, um marido que vai lá e lesa o outro através de traição. E aí, como é que fica isso? Dependendo do nível de consciência, no sentido de amadurecimento espiritual, num determinado momento a pessoa acha que tudo bem. Ah, não, eu fiz isso, mas, sabe, eu dei o troco. Justifica, tenta justificar, não é? Ah, não, eu fiz isso porque o Daniel não era meu amigo, de repente a gente perdeu a amizade, então eu fui lá e lesei o Daniel. Tudo bem? Não, tudo bem não. E aí ele fala aqui, né, o progresso moral vai fazendo com que a gente desenvolva cada vez mais essa capacidade de entender o que é certo, o que é errado, o que é justiça e o que não é justo. Perfeito. Então, assim, continuando, gente. Quando a lei natural, né? Quanto à lei natural, o que Jesus falou a respeito da lei natural? Ele resumiu, não é? Jesus, ele disse que existia um critério. Ele não falou essas palavras, mas ele deixou, né? Ele fez, assim, o fiel da balança, que é aquela condição de olhar e a gente fala, olha, existe sim um critério único para a questão dessa lei natural. Ele disse o seguinte, olha, fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Aí ele fala ainda, né? Aí está a lei, né? Toda a lei está nessa palavra, nesse ensinamento dele, né? Está contido a lei e os profetas. Ele fala tudo que todos os profetas e a lei divina diz, está contido nisso. Não faças aos outros aquilo que você não quer que os outros te façam. E falando do mesmo jeito, né? Fazer aos outros o que se deseja para si mesmo, né? Então, Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. Então, na medida em que eu olho para o meu próximo, eu olho para a pessoa que convive comigo, ou para as pessoas que estão ao meu redor, e eu desejo para essas pessoas a mesma coisa que eu desejo para mim, pronto. É sinal de que eu já estou praticando a justiça dentro de mim. Né? E cada vez que eu faço o contrário, quando eu faço alguma coisa para o outro, que eu me colocando no lugar do outro, eu falo, não, eu não gostaria que a pessoa me fizesse isso. Pronto, então é sinal de que eu estou agindo sem justiça, não é? E isso é legal a gente pensar em termos de quando a gente coordena grupos, não é? E às vezes a gente tem atitudes ou palavras ou falas nossas que às vezes a gente para pensar e fala, nossa, mas isso não foi legal que eu fiz, ou não foi legal que eu falei, por quê? E se eu fosse a outra pessoa? É bom que a gente se coloque sempre no lugar do outro, né? E se eu fosse aquela outra pessoa, eu gostaria que tivesse sido feito assim? Se a gente falar, não, eu não gostaria que fizesse assim comigo, então é sinal que nós agimos de forma injusta, quando a gente passa a raciocinar e se colocar no lugar do outro, a gente fala, não, é assim, eu não queria que fizesse comigo. Esse é o critério, né? O grande critério. E aí, gente, quando a gente pensa ainda em Jesus, não é? A gente pensa assim, não é? Nossa, mas Jesus, ele fazia da mesma forma com todo mundo? Ele tentava fazer, mas ele era muito interessante. A gente lendo os evangelhos, a gente vê também o seguinte, com a população, Jesus era muito amoroso, muito misericordioso. Ele tinha uma palavra muito doce, né? Deixar vir as minhas criancinhas, não é? Ele foi lá naquela mulher que estava lá para ser morta
apedrejado, ele vai e fala, né? Aqueles que estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. Então, ele era muito misericordioso. Mas quando se tratava de pessoas que ele sabia que deveriam ter mais condição, só a gente vê como é que ele tratou o doutor da lei, quando veio falar para ele, não é? Mestre, né? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Como é que é essa história de nascer de novo, né? Eu sendo grande, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus fala com bastante assertividade, nossa, mas você é mestre em Israel e você não sabe dessas coisas? Não é? Então a gente vê que Jesus tinha também um critério. E o critério era qual, gente? O conceito de justiça varia nos indivíduos segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Então, assim, né, ele tem até uma parábola, a parábola do bom servo e do mau servo. Quando, de repente, um senhor foi, né, saiu e deixou 2 servos. Para um, ele disse tudo que era para ser feito. Olha, eu estou saindo, eu vou voltar daqui a um tempo, você faz o seguinte, X, Y, Z. E para o outro servo, ele não falou nada. Ele foi. Quando ele voltou, os 2 servos tinham feito tudo errado. Aí ele foi para o servo que sabia tudo, ele teve uma atitude. Para o servo que não sabia nada, foi outra atitude. Não é? E aí ele fala também com relação a isso que eu estou falando. Ó, o conceito de justiça varia nos indivíduos segundo o desenvolvimento que neles alcançou esses sentimentos. Ele fala o seguinte, Jesus, a quem muito se dará, a quem muito se houver dado. Não é? Muito se pedirá a quem muito se houver dado. Para aquele que recebeu muito, vai ter que se pedir bastante, né? Porque ele recebeu bastante. Então, é de acordo com o desenvolvimento que a gente vai ter a lei de justiça. Então, a lei de justiça na nossa vida, ela vai funcionar sempre, de acordo com a nossa consciência. Então, se a gente sabia que era para ter sido feito e não fez, como é que é isso? Muito se pedirá a quem muito se houver dado. É bom a gente ter isso, não é? E aí o Kardec, quando ele comenta essa lição, ele fala, olha, aos espíritas muito se pedirá. Porque nós temos aí uma doutrina que resume uma grande filosofia, uma grande ciência e uma religião maravilhosa. Uma religião que realmente faz com que a gente vá buscar o caminho de Deus. Então, parece que para a gente vai ser pedido bastante, não é? Muitos amigos e amigas que começam na doutrina espírita, porque é a religião que a gente está envolvido, mas qualquer outra religião, né? E começa a ver essa responsabilidade de si mesmo, muitos fogem, muitos vão embora, não permanecem. Então, começa a ver, começa a estudar, ver que tem muita coisa que tem que deixar de lado, né? Muitas atitudes que tem que mudar. Opa, eu acho que eu não vou dar conta e vai embora. Sabe, porque é uma responsabilidade grande, não é? Porque assim, Jesus tem outra fala dele que ele fala, agora dizei que vedes, então permanece em vós o vosso pecado. Então, quer dizer, se a gente já está dizendo que está vendo, a gente está enxergando, a gente sabe que nesse momento desafiador a gente precisa manter bom ânimo. Está difícil? Está difícil, sim. Precisamos buscar bastante a oração, a vigilância, sabe? Quando a gente de repente percebe que está vindo para uma atitude mental de negativismo, a gente deve olhar e falar, tá tudo bem, tá tudo certo, né? A justiça de Deus está agindo, Deus está no comando de tudo isso, Jesus está no leme desse barco, não está a matroca, não tem nada assim, tem uma tempestadezinha acontecendo, mas não está assim, o barco sem leme, quebrou, né, a vela, tá a deriva, não. Nós não estamos à deriva, de jeito nenhum. E tem um prazo, tem um dia para tudo isso passar. Agora, fica mais fácil quando a gente não fica fazendo muito drama, né, gente? Fica para nós, né? Fica fazendo muito drama e pensando só nas coisas negativas. Vamos ver o que de bom está acontecendo, não é? Ou vamos imaginar que daqui a 2 anos a gente vai estar melhor. Não necessariamente o planeta, que isso é um romantismo, né? Desculpa para quem, se de repente as pessoas discordam, né? Mas assim, é romanceado demais a ideia de que daqui a pouco, pluft, todo mundo ficou bonzinho e legalzinho. Não, nós vamos demorar.
porque eu queria muito, né, que esse vírus, essa situação toda fizesse de mim uma Madre Teresa de Calcutá. Meu Deus, vai quantas encarnações? Talvez aí umas 100, não é? Então, assim, sendo bem, umas 400, né? Dando umas 400, 100 eu estou sendo vaidosa. Então, assim, de repente, a gente olhar para isso e sabe que cada um de nós sabemos o quanto ainda falta para a gente melhorar bastante. Agora, de qualquer modo, a gente está levando um puxãozinho de orelha, um chacoalhãozinho, mas vai passar, vai ficar tudo bem, daqui a pouco está tudo bem. E a justiça de Deus, ela está se fazendo, tá? Não tem nada fora do lugar, no sentido da justiça divina, não é? Então, Jesus, quando ele falou da lei de Deus, ele fala claramente, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, né? Ele fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, ele veio para cumprir mesmo a lei de Moisés, ele veio para cumprir a lei divina, mostrar para a gente quais são os caminhos para a gente atenuar com misericórdia essa lei que nos alcança, tá? Muitas vezes a gente fica pensando como é que eu faço para melhorar, né? No sentido de que a lei divina não me alcance com mais rudeza. O Emmanuel tem um livro, uma mensagem belíssima no livro Fonte Viva, que ele fala quando a lei de Deus alcança o discípulo, não é? E que vem aquela lei de causa e efeito, quer dizer, chegou naquele momento certo para poder fazer alguma coisa, né? A lei chega para chacoalhar, mas encontra o discípulo servindo a Jesus, a lei de Deus, ela age com misericórdia. Ela arrefece, ela abranda, tá? Então, tem uma historinha muito bonitinha que diz o seguinte, tinha um homem muito servidor, mas muito servidor do Cristo na doutrina espírita, fazia palestra, ia para a casa espírita, trabalhava como médium, mas era assim um grande servidor. Trabalhava numa fábrica esse homem, não é? E aí, de repente, ele tinha todo um carinho naquele trabalho com Jesus, e aí ele trabalhava lá numa metalúrgica, e numa distração dele veio a prensa forte. Tirou um dedo dele, né? Esmagou um dedo dele, aquele monte de sangue, os colegas de trabalho ficaram muito chateados, né? Falaram, nossa senhora, mas o fulano é tão bonzinho, olha só, perdeu o dedo, perdeu lá o dedo, o polegar, ia fazer muita falta para ele depois, que ele era um ferramenteiro, alguma coisa assim, sei lá, e aí, de repente, todo mundo ficou triste. Na casa espírita, todo mundo ficou muito desconsolado. Meu Deus, como é que é isso, né? Esse homem tão bondoso, e de repente acontece isso. Ele pegou também, se sentiu lesado. Se sentiu muito injustiçado. Porque imagina, eu trabalhei tanto para Jesus, mais de 30 anos aí trabalhando com Jesus, e de repente chega uma hora da minha vida nessa, né? Eu preciso tanto do meu dedo, perdi o meu dedo. E aí depois que passou um tempo hospitalizado, né? Há muitos anos atrás, ficou um pouquinho hospitalizado, um dia, 2 dias, e aí saiu do hospital, foi para a casa espírita. Mas ele estava muito desconsolado. Sentou lá no meio da assembleia, lá, assistindo palestra, muito chateado, muito chateado. Foi um dia, foi outro, mas não tinha nada que fizesse ele ficar bem. Ficou deprimido, não é? Aí passou um tempo, passou uns dias, tudo. Daqui a pouco, um dia, ele está lá, incorpora no médium da casa o doutor Bezerra de Menezes. Aí o doutor Bezerra de Menezes fala, meu irmão, eu estou vendo você muito chateado. Sim, ele falou, eu estou muito triste. Mas você está tão triste por quê? Aí eu, né, ele só faltou falar, mas você não está sabendo que eu perdi meu dedo? Como é que você me pergunta uma coisa dessa, né? Mas ele falou, então, meu irmão, eu trabalhei tanto, Jesus vem trabalhando tanto, né? E aí eu nunca achei que pudesse ter me acontecido uma coisa dessa. Aí o doutor Bezerra de Menezes falou, olha, você desculpa de te dizer, não é? Mas eu vou precisar te contar que na última encarnação você foi um fazendeiro, sabe assim? Um fazendeiro muito rigoroso com seus escravos, né? Você tinha lá um grupo de escravos muito grande. E aí um dia sumiu uma joia da sua esposa. Sumiu lá uma joia da sua esposa e você desconfiou, né? Alguém falou, né, que tinha sido um dos negros, e aí acharam, realmente foi esse negro, né? E aí você foi, né? E você mandou colocar o braço do negro dentro da moenda, né, de cana, tá? E pôs todos os outros escravos para assistir aquele suplício terrível. O negro teve seu braço esmagado ali na moenda, não é?
e aí o negro não suportou, depois de uns dias terminou falecendo, não é? E aí passou o tempo, você desencarnou, chegou no plano espiritual, você ficou muito arrependido, desesperado, porque aquela cena horrorosa daquele suplício que você causou ficou na sua mente, não é? E aí você trabalhou muito, sofreu muito, trabalhou muito no plano espiritual e resolveu fazer o plano da sua reencarnação e pediu, né, para vir como um operário simples e que você pudesse, de repente, passar pelo mesmo suplício. Como não tinha mais nenhuma moeda, a sua programação de reencarnação é para que, de repente, o seu braço fosse ali esmagado, para você sentir, porque você pediu. Lei de causa e efeito, lei natural, lei divina, que vai, de repente, assim, não fazer aos outros aquilo que você não quer que os outros te façam. Mas aí, meu irmão, passaram-se os anos, 30 anos que você trabalhou para Jesus, quantas crianças você evangelizou, né, nessa casa espírita, quantas palestras você fez, estudou tanto, né, você criou seus filhos de um jeito maravilhoso, tá abnegado já aí, né, já com o cabelo branqueando, a sua esposa, um homem correto, honesto, você é um exemplo na sua fábrica, todos os funcionários recebem de você a palavra justa e consoladora, e você é um exemplo cristão. E aí, então, a lei divina decidiu atenuar. Em vez de a prensa pegar o seu braço inteiro, pegou só um dedinho. E o nosso irmão ficou tão envergonhado, que a partir daquele momento, ele simplesmente ficou quietinho, enxugou os olhinhos e voltou a trabalhar para Jesus. Não é? Então, assim, gente, Jesus, ele tinha um propósito quando ele trouxe a sua lei, não é? Mas era muito mais amplo do que simplesmente uma revolução político-social que aconteceu. O advento do Cristo na Terra mudou a face do planeta. Mas Jesus tem um objetivo, o objetivo dele conosco é psicoespiritual, é para que a gente mude, é para que a gente faça de nós uma criatura melhor. Tá? E as leis, né, todas que a gente sabe que existem, então vivemos sob um domínio de leis sociais, importante demais para o nosso desenvolvimento espiritual, não é? De repente as leis fazem com que a gente estabeleça disciplina, tanto normas dentro de uma instituição, numa escola, tá? Todas essas normas são importantes demais para que a gente melhore o quê? A nossa conduta moral, tá? As leis, elas existem para isso. E aí, a gente vê, né, que de repente, não só as leis morais, né, a legislação humana, ela é importante demais. Precisamos dessas normas externas, até conseguirmos assimilar dentro de nós, tá, a lei divina, aqui dentro. Quando então, essas leis se tornarão desnecessárias. Não vai ser necessário que tenha uma legislação dizendo que eu tenho que passar 15, 20 anos de cadeia se eu matar alguém. Não vai ser necessário mais existir. Quando a lei divina estiver dentro do meu coração, não precisa mais ter uma norma para, de repente, eu cumprir e não lesar ninguém. Não tem que ter norma nenhuma. Não vai precisar nem ter cartão de ponto, porque todos os funcionários já vão saber perfeitamente seu horário de começar a trabalhar e seu horário de sair. Não vai precisar ter chamada na escola, porque a professora vai ter certeza de que todas as crianças estão dentro da escola. Talvez não precisa nem existir nota, porque todas as crianças estarão assimilando, porque vão estar tão atentas na matéria, vão estar tão felizes de estar ali, tão motivadas, que a professora simplesmente, o nível de correção, de prova, essas questões todas vão ter saído. É outra realidade, gente. Tudo quanto é norma, imagina, não vai precisar ter lei de trânsito, eu não vou precisar mais ter multa de trânsito. Eu vou saber a minha conduta no trânsito, eu não vou lesar ninguém. Então, assim, quando a humanidade, realmente, quando nós assimilarmos dentro de nós as leis, não vai precisar ter nada fora de nós, tá bom? Porém, quando a lei interna é moralmente inferior à lei externa, ocorre um embate, né, cujas consequências exigirão processos educativos para o desenvolvimento espiritual, tá? Enquanto eu tenho aqui uma briga, faço ou não faço, gostoso ou dever, né? Eu vou deixar o que vence aqui no meu coração? O que é gostosinho para mim ou o que é importante e necessário para todos nós, né? O coletivo sempre é mais importante do que o individual, não é, gente? Porque o coletivo é que faz com que a gente avance. O individual, às vezes, faz com que a gente atrase o nosso passo, especialmente quando a gente deixa se dominar pelo, né, egoísmo. E aqui para a gente já ir finalizando, caridade e amor ao próximo. O que é a caridade? Quando a gente pensa em amor, né, em lei divina, é lei de justiça, de amor e de caridade. Só
terminando aqui. Caridade é benevolência para com todos, o Kardec fala, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros. É o que a gente precisa atingir, não é? Indulgência com todo mundo e caridade para com todos, benevolência, tá? E perdão das ofensas. Olha aqui os 3 critérios de caridade, gente. Caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se a gente tiver traçado dentro de nós esse roteiro, nós já somos criaturas que temos caridade demais, né, no coração. E o amor? O amor é uma fonte permanente de vida. Na medida em que a gente está movido para o amor, a justiça fica mais branda para nós e de nós para com os outros, né? O amor é uma força nutridora da natureza e amar é alimento e crescimento espiritual para todos nós, não é? De uns para com os outros. E aí a gente, amor e caridade, né? Complementam a lei de justiça, porque amar é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Essa é a grande meta da nossa vida, não é? De repente, a gente fazer todo o bem que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? Que resume-se na palavra de Jesus, no ensinamento dele. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Bom, gente? E aí, em cima de tudo isso que eu falei, a gente deduz. O que é a lei? Já contei a historinha e deixei claro o que é a lei de causa e efeito, né? As leis divinas são norteadas através do quê? Por meio de quê? Tem por alicerce a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, o que ela diz? Depois a gente deduz o resto, né? Estão norteadas na lei de justiça, amor e caridade. E o que a gente vê com tudo isso? Que, de repente, é isso. Eu ofereço o amor, ao mesmo tempo eu recebo o amor. E aí a gente deduz o que a gente oferece e o que a gente recebe. A lei de causa e efeito é isso. No mesmo teor que eu ofereço, eu vou receber, tá bom? Tanto nessa encarnação quanto lá de vidas passadas. Que Deus assim nos ampare. Só para a gente encerrar, que tem... deixa sempre o final as perguntas. Vamos lá. Tem... Silvia Pedroso, boa noite para você. Pergunta, legal essa pergunta. Se a gente acha que os governantes terão que prestar contas com a lei divina. Nossa, Silvia, boa noite, obrigada por você estar com a gente. É óbvio que sim. Se você pensa, Silvia, que no seu lar, qualquer atitude que você tenha que venha prejudicar a sua família, você vai precisar responder para a lei de Deus, imagina do ponto de vista coletivo. É por isso que eu sempre falo, e eu falo, lembrando de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma mensagem de Emmanuel que diz claramente para a gente que nós devemos orar muito pelos reis, pelos governantes, pelos ministros, não é? Porque a gente sabe que esse pessoal precisa muito da nossa oração. De alguma forma, não tem como esses nossos irmãos não responderem, tá? Tem um livro do Bacelli bem forte, esqueci o nome do livro agora, mas é um livro forte que fala de ele já conta, o Bacelli, sobre alguns irmãos que já desencarnaram, que foram governantes do Brasil e a situação que eles estão. É bem pesado o livro, bem forte, né? E ele conta algumas situações difíceis, tá? Então, certamente, todos nós vamos nós vamos responder perante a lei de Deus por todas as nossas atitudes. E o gostoso, o bom aqueles que já estão fazendo coisas positivas, a gente também vai ter, tá? A lei divina a nosso favor, atenuando quando a gente tem que perder um braço e perder só um dedinho, não é? Bom, isso mais é muito uma bom. Pergunta da Beth, boa noite também, Beth, boa noite para todos, né? Uhum. Ela pergunta se dá para acreditar nas datas dadas em cartas psicografadas sobre a pandemia. Isso tudo hoje, a USE soltou um comunicado importante demais, né? A União das Sociedades Espíritas soltou um comunicado dizendo que é para a gente ter sabe assim, a gente ficar muito assim, vamos pensar, ter muito bom senso, ter muito critério, ter muita sensatez quando a gente fica acreditando, porque não vamos esquecer que o Kardec deixou muito claro que não é porque é psicografia,
né? Não confiais em todos os espíritos. Jesus falou, né? Mas provai se os espíritos são de Deus, se vem de Deus. Aliás, João, o evangelista, fala isso, não é? Vamos prestar atenção, não é? Que às vezes os nossos irmãos, eles com toda a boa vontade do mundo, eles tentam acalmar os ânimos. Ai, pessoal, porque a partir do dia tal vai passar. Calma, gente. Não é o mais importante. O mais importante é a gente saber que a gente está bem, que a gente está orando por todos os nossos irmãos e irmãs que já estão internados, para que eles saiam, porque tem mais cura do que desencarnes, não é? Nessa pandemia. Muito, muito, muito mais gente. O número assustador de pessoas que ficaram doentinhas, tiveram o desafio de pegar o vírus e lutaram e estão aí encarnados. E alguns estão indo embora. E a gente também tem a certeza, como espírita, estão indo embora para o plano espiritual, estão sendo acolhidos com muito carinho, né? Programaram antes da reencarnação que desencarnariam de forma coletiva, tudo aquilo que a gente já vem falando aqui na Casa Maria de Nazaré, de algumas semanas para cá, nas nossas lives aqui, toda segunda e quarta, a gente está sempre falando. Então, gente, calma, não vamos acreditar não, vamos esperar as coisas acontecerem, a gente não precisa de resposta pronta, não é? Acho que o Espírito, a gente já está com um amadurecimento de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, né? Estudar e acalmar o nosso coração com a doutrina espírita, que é um grande consolador, tá bom? Tem que tomar cuidado que espírito superior ele nunca vai sair dando data, previsão. Isso não é dessa forma que funciona, não é dessa forma que é o objetivo da comunicação. O objetivo da comunicação mediúnica dos espíritos poderem falar conosco é nos consolar, nos orientar, mas nunca determinar as coisas. Isso cabe a nós. Senão seria muito fácil, né? A gente não evoluiria. Então, fica pegando respostinha. Não, por isso que é seguir a Kardec, os livros de Kardec, o que André Luiz nos traz, né? As psicografias do Chico, do Emmanuel, do Divaldo, os livros, as informações que ele traz. É por aí. São esses, porque não porque é somente porque é o Chico, porque é o Divaldo, não, porque está coerente, de acordo com o controle universal, que agora é o quê? São as obras de Kardec. Está de acordo com Kardec? Perfeito. É o que a gente vai seguir. E a Silvia pergunta por que estão causando pânico na população. Infelizmente, Silvia, a gente sabe que quando Kardec pergunta, né, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Acho que é a questão 472 por aí. Aí o espírito responde: muito mais do que imaginais. Quase sempre são eles que vos dirigem. Então, a gente sabe que muitos espíritos se aproveitam desse momento para influenciar a mídia, influenciar especialmente a mídia mais negra, a mídia mais politiqueira, não é? Aquela mídia mais, né? Que Jesus tenha misericórdia dos nossos irmãos, não é? E aí influenciam essas mentes, esses corações, e entram, né? Nessa loucura de, sabe, de espalhar pânico, essa coisa toda, né? Então, é por isso que a nossa tarefa, gente, a nossa missão de espírita é orar. Orar muito, orar todos os dias, não é? Para que a gente esteja numa sintonia do bem, fazendo uma corrente fluídica, magnética, aí com todas as outras religiões de irmãos cristãos que também estão orando muito, não é? A gente está em plena agora... fase lá do Ramadã, então o pessoal também, os muçulmanos, estão fazendo preces por esse momento, para que isso tudo passe. Então que a gente, todos os crentes em Deus, né, as criaturas todas que cremos em Deus, possamos estar juntos para vencer, não é? Vencer esse pânico todo e não entrar nisso, né? Ficar em paz. Silvia, te dizendo que, quando a gente iniciou aqui falando, né, que nós espíritas e aqueles conhecedores do Evangelho, da doutrina, nós temos como obrigação não entrar na sintonia da informação negativa, é isso. Porque realmente acontece dessa forma. Como é que os espíritos nos influenciam? Eles vão sintonizar conforme a gente pensa e vai dar o que está dando aí. A mídia dando um monte de notícia negativa, pessoas negativas, e os espíritos potencializando isso. Se nós levarmos informações positivas, a oração, pensamento sempre no bem, de que tudo vai dar certo, esses espíritos, vamos neutralizar esses espíritos, e aí sim a gente vai conseguir vencer tudo isso. Certo? É isso, gente. Tá bom? Deus abençoe, paz para todo mundo, viu? Um grande beijo aí.